Queridos, abra aí a tua Bíblia, por gentileza, você que veio buscar o Senhor, então esteja atento para o culto, glória a Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 28, irmãos. Glória a Deus, você que está aqui, você é um privilegiado, porque cristão tem que estar no culto de ensino, principalmente membro, né, irmãos? No culto de ensino, para aprender da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Leiamos, igreja. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler o 29. Porque os que Dante conheceu também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Levanta assim a tua mão, vamos fazer uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai, Pai querido, estamos na tua presença, meu Deus, para te buscar. Estamos na tua presença para te buscar. Ó Deus, vem com as tuas mãos, Senhor. Nós te alegramos, Pai, por estar na tua presença. E aqui nós estamos, Pai, clamando a ti, para que o Senhor venha, meu Pai, abrir os céus sobre nós. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com o poder do teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que vieram ouvir a tua palavra. Direciona esta mensagem, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Toma o teu assento agora, e os irmãos, concentra aqui no altar de Deus, todos os irmãos, glória a Jesus, para nós ouvir a palavra. Glória a Deus. Então, para mim está ótimo aqui. Glória a Deus. Queridos, abra aí a sua Bíblia novamente, Romanos 8, versículo 28, para nós estudarmos a mensagem de Deus nesta noite. Queridos, eu quero pregar sobre unidos em um só propósito. Repita comigo: unidos em um só propósito. O que seria o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus seria uma entrega à vida nas mãos do Criador. O homem entregando a sua vida nas mãos de Deus. E essa entrega não é apenas uma entrega, é uma entrega de confiança, uma entrega onde alguém se entrega para buscar a vontade de Deus e viver de acordo com seus mandamentos, segundo as suas vontades e as suas ordenanças. Irmãos, quando nós falamos de união, nós precisamos estar unidos, porque a palavra de Deus nos orienta no Salmo 133, versículo 1. O salmista compara a união como óleo precioso. Ele diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não diz para os irmãos estar em união, ele diz para os irmãos viverem em união. E esta união é comparada ao óleo precioso, ao óleo que tem um grande valor. E este óleo, ele desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a sua barba, desce para a orla das suas vestes. Você percebe que o óleo que é colocado na cabeça, ele não sobe, ele desce. Então é comparado a esta união, irmãos. E o que seria a união? União é o ato efeito de unir-se. Seria uma conjunção, uma justa posição de dois ou mais seres que se juntam. Seria um acordo, seria uma concordância. Agora olhe para mim. Nós como igreja, nós precisamos viver esta união. Nós não podemos, irmão, viver na igreja com esse separatismo.
Esse negócio eu faço uma coisa, o pastor faz outra, eu faço o que der na minha mente. Isso não é união, isso não é igreja de Cristo, irmão. Se nós continuar vivendo assim, a gente pode ser chamado tudo menos de igreja, porque a igreja de Cristo, ela tem que ser unida. Olhe para mim, o povo que serve a Deus tem que ser um povo unido em um só propósito, porque não pode existir 2, 3 propósitos. Nós estamos unidos em um só propósito, em um só objetivo. Olhe para mim, nós precisamos estar unidos aonde, pastor? Unido em oração. Hoje é uma geração, irmão, que quer pular na igreja. Hoje é uma geração que quer rodar a cadeira na igreja. Tem gente que quer rodar a saia na igreja, mas não quer oração, meu irmão. Irmãos, igreja não é para nós estar rodando. Aqui não é centro de macumba para nós estar fazendo rodação dentro da igreja. Quem está me entendendo? Irmãos, igreja é para nós orar ao Senhor. E nós precisamos, olhe para mim, estar unido em oração. Pastor convocou para vir orar, apareça na igreja, irmão. Que temação é essa? Que o pastor convoca e a pessoa não aparece? Se acha que está agradando a Deus, não está agradando a Deus, irmão. Porque Deus quer um povo que esteja unido em oração. Quem está comigo, levante a tua mão. Um povo que está unido em oração, meu irmão. E uma igreja que não ora, ela não consegue vencer as artimanhas do inimigo. Olhe para mim, nós precisamos estar junto com o nosso líder, com a nossa liderança, irmão. Se Deus colocou um líder nessa igreja, é para os irmãos estar junto com o líder. Não é para viver o contrário o líder. O líder fala uma coisa e o irmão faz do avesso. Você está indo contra a vontade de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, o líder é para guiar o povo. Então o povo precisa seguir a orientação do líder. Até quando a gente vai deixar a teimosia, a desobediência penetrar em nossos corações? Quem está comigo, levante a tua mão. Quem está recebendo, levante a mão. Irmão, precisamos estar em obediência ao Senhor. Não adianta nós estar na casa de Deus, no altar de Deus, em desobediência. Deus quer que nós estejamos em obediência. Irmão, Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia, Ele quer obediência de nós. Irmão, disse Samuel a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que está preferindo sacrificar do que obedecer. E o que Samuel falou na palavra é que melhor é obedecer. Olhe para mim, é melhor obedecer do que viver uma vida de sacrifício. Então, se Deus quer que nós obedecemos, vamos obedecer. Quem está comigo, levante a tua mão. Vamos obedecer. Precisamos, irmão, ser cooperadores na obra de Deus. Você que é um crente, você que é um membro da casa de Deus, você não pode deixar a tua liderança só, você não pode deixar a tua igreja só, você não pode abandonar a tua igreja para ir para outra, porque você é um cooperador da obra que Deus lhe colocou. Quem está comigo, levante a tua mão. Então nós precisamos entender que nós somos cooperadores da obra de Deus, irmãos. Deus, Ele conta conosco nesta obra, porque sem vidas nesta obra não tem igreja. Sem vidas neste lugar, para que manter isso aberto? Mantenhamos aberto por causa de um povo que vem glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Levante as tuas mãos. Olhe para mim, irmão, olhe para cá. Precisamos estar disponível ao chamado do Senhor, irmão. Se Deus tem chamado nós para fazer esta obra, vamos estar disponível. Não vamos viver uma vida, irmão, que nós temos disposição para tudo que acontece à nossa volta, menos para o chamado de Deus, irmão. Vamos estar disponível para a obra de Deus.
E quando eu falo do chamado, eu não falo apenas de pregar aqui não. Eu falo de vir para a igreja, de congregar, de orar, de jejuar, de evangelizar, de estar junto com a liderança. Isso é estar disposto, disponível ao chamado do Senhor, irmão. Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você. Deus, Ele não conta com o obreiro que o pastor tem que estar empurrando ele, irmão. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus não conta com o membro que o pastor tem que estar implorando por ele, não. E o pastor ele não pode ser vítima do povo. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Se não quer, Deus vai levantar um povo que quer. Levante as tuas mãos. Vamos orar para Deus levantar pessoas que querem servir a Ele de verdade. Levante a tua mão e glorifica o Senhor nesta noite, irmão. Nós estamos aqui, irmão, e precisamos estar disponível ao chamado do Senhor. Agora olhe para mim. Quando nós estamos reunidos e nós não estamos unidos, olhe para mim. Porque pode acontecer que nós estamos reunidos, mas nós não estamos unidos. Não é porque você está no mesmo lugar que eu, não é porque você está no mesmo lugar que a irmã está, que você está unida com ela, irmão. Nós não podemos apenas estar reunidos, porque muitas das vezes nós estamos reunidos, olhe para mim. Muitas das vezes a casa está cheia de irmãos, mas há uma desunião, irmão. Há uma discórdia. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gosto desse, eu não gosto daquela. Isso não é igreja, irmão. Quem está comigo, levante a tua mão. E por onde eu passei, eu combati isso, e aqui eu vou combater também. Quem está comigo, levante a mão. Porque Deus não quer desunião na sua obra, irmão. Deus não quer desunião na sua obra. Deus, Ele quer que o povo esteja reunido e unido ao mesmo tempo. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vamos para a Bíblia. Abre a Bíblia aí, irmão, por gentileza. Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, irmãos. Deus, Ele quer a união da sua igreja. Olhe para mim agora. E quando é, pastor, que nós estamos reunidos e nós não estamos unidos? Olhe para mim. Olhe para cá agora. Quando é que isso acontece, pastor? Quando nós estamos juntos, mas nós fazemos discórdia. Olhe para mim. Qual é a prova, irmão, que alguém está reunido e não está unido? É que ele está junto, mas ele faz discórdia. Ele está até junto ali, mas ele fica fazendo discórdia. Ele fica levando e trazendo. Irmão, discórdia é diferente de discordar. Quem está comigo, levanta a tua mão. Você pode discordar de uma opinião minha, mas eu estou falando de discórdia, daquele que leva e traz, faz briga, lança um irmão contra o outro, fala mal do pastor, fala mal da igreja, destrói um, destrói outro. É isso que a palavra está combatendo. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, quando nós estamos juntos e fazemos tudo para dar errado, olhe para mim. Quando eu estou na igreja, eu estou até junto, mas eu estou torcendo para as coisas dar errado. Isso prova que eu estou reunido, mas eu não estou unido no só propósito. Olhe para mim agora. Quando nós estamos juntos, mas não queremos o crescimento da obra, irmão. Isso é estar reunido e não estar unido. Olhe para mim. É quando nós estamos na igreja, para cá criança, quando nós estamos na igreja e nós não queremos o crescimento da obra, torcemos o contrário, estamos torcendo para as coisas não fluir, as coisas não acontecer. Isso é espírito satânico que entra no coração de alguém que pensa dessa maneira, irmão. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Irmãos, quando é que nós estamos reunidos e não unidos? Quando nós estamos juntos, mas falamos mal da liderança. Olhe para mim.
Irmão, eu não sei aonde é que crente tem a tua mente. Olhe para mim. Irmão, é o maior pecado falar mal dos outros. Olha que Tiago diz, irmão, não falei mal um do outro. Quem fala mal do irmão, fala mal da lei. Olhe para mim. E tem crente que ainda fica falando mal do outro, irmão. Se a Bíblia proíbe. Tiago implora dizendo, irmão, não falei mal um do outro, porque quem fala mal do irmão, fala mal da lei. E Deus não nos chamou para ser juiz, nos chamou para ser observador da lei. Olhe para o irmão, com muita educação, diga, não fale mal de ninguém, irmão. Não fale mal de ninguém, porque é um pecado muito grande negredir a imagem de alguém, ainda mais de alguém que você não conhece o caráter, a verdade da pessoa. Olhe para mim, olhe para cá, que eu vou entregar a palavra de Deus. Irmão, crente forte, ele não fala mal de ninguém, mas crente fraco, ele fala mal dos outros. Quando você vê alguém falando mal dos outros, ele é fraco. Quem está comigo, levanta a mão. Que crente verdadeiro, irmão, ele não sai da sua casa para ir na casa de ninguém fofocar. Quem está comigo, levanta. Quem concorda comigo, levante a mão. Quando você vê alguém, irmão, que sai da sua casa para ir para a casa dos outros fofocar, ele não é crente. Que crente verdadeiro não faz isso. Quem está comigo, levante a tua mão. E eu quero ensinar uma coisa aqui para o rebanho de Deus, mas eu estou ensinando, estou brigando não, estou ensinando. Quem está aprendendo, levante a mão. Irmão, quando chegar alguém na tua casa que vê o fuxicar, expulsa pelo amor de Deus. Diga que foi o pastor que mandou. Irmão, eu faço isso. Irmão, você vê, eu já tive que barrar pessoas que eu encontrei pelo caminho. Irmão, se só veio fofocar, pelo amor de Deus, vai embora daqui em nome do Senhor. Irmão, não aceite Satanás entrar na tua casa para fazer fofoca. Levante a tua mão. Quem está aprendendo, levanta a tua mão. Pastor, se eu fizer isso eu vou perder a amizade. Eu perco a amizade, mas não perco a minha vida com Deus. Levante a tua mão. E nós vamos combater isso, irmão, nessa igreja. Vamos combater, porque Deus não quer isso, irmão. Deus não quer. Quando nós falamos mal, não fale mal de quem ora por você, irmão. É o maior pecado crente falando mal do seu pastor, da sua liderança, do homem que passou orando por ela. Ontem, segunda-feira, eu passei o dia todo orando por você. Será que um homem, irmão, que passa o dia todo orando, orei 8, orei 10, orei 12, orei 15, orei 18, orei 22 horas, orei meia-noite. Será que um homem que faz isso merece que alguém fale mal dele, irmão? Quem está comigo, levante a tua mão. Deus, Ele quer que nós reveja os nossos conceitos. Olhe para mim. Não fale mal e não permita que ninguém fale mal da sua liderança. Diga glória a Deus. Quem pode receber isso aqui, levante a mão. Irmão, quando nós estamos juntos, mas nós inventamos falácia. Você sabe o que é falácia? Falácias é conversa furada. Conversa que não tem base de verdade, conversas que não tem base verdadeira, é falácia, é mentira, é engano, irmão. E o engano não pode permanecer na nossa boca. Levante a tua mão. Nós precisamos agora, além de nós estar unidos, nós precisamos estar unidos em um só propósito. Diga propósito. Precisamos entender o que é propósito. O que é propósito, pastor? Jeremias 29, 11, abre a tua Bíblia. Jeremias 29, 11. Olha que a palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperai. Irmãos, o que é propósito? É intenção de fazer algo, projeto, aquilo que se busca alcançar. Seria uma finalidade. E quais são os propósitos de Deus para nós? Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Agora eu preciso entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida, para que eu não tenha uma vida sem propósito.
Agora olhe para mim. Provérbio 16, versículo 4. Abre a tua Bíblia. O Senhor faz tudo com propósito. Irmãos, o nosso Deus, Ele não trabalha sem propósito. Você não vai ver na Bíblia Deus abrindo o mar apenas por abrir. Por que Deus abriu o mar? Com propósito, para o povo passar para o outro lado. Irmãos, Ana não gerou Samuel apenas por gerar. Tinha um propósito ali, qual era? Que Deus precisava de um juiz, de um sacerdote, de um profeta. Tudo que Deus faz com propósito. Provérbio 16, abre a Bíblia. Versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus propósitos, até o ímpio para o dia do mal. Olha só, até o ímpio Deus fez com propósito. Qual é o propósito que Deus fez na vida do ímpio? Para o dia do mal. Até o ímpio é feito com propósito. Abra a tua Bíblia comigo agora no Salmo 138, versículo 8. 138, versículo de número 8. Deus cumprirá o seu propósito em nós. Deus tem propósito para a nossa vida, e Ele vai cumprir o propósito em nós, irmãos. Versículo 8 diz assim, ó: o Senhor aperfeiçoará o que me pertence. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. O Senhor vai aperfeiçoar. Irmãos, Isaías 55, abre a tua Bíblia. Isaías 55, corre aí na tua Bíblia, por gentileza. Isaías 55, versículo 11. A palavra liberada agirá segundo o seu propósito. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para quem eu enviei. Irmãos, a palavra de Deus, ela prospera naquilo que ela é enviada. Olhe para mim. Se a palavra é liberada para curar, ela não vai salvar, ela vai curar. Se a palavra é liberada para salvar, ela não vai curar, ela vai salvar. Se a palavra é liberada para libertar, ela vai libertar. Então a palavra age no objetivo, no propósito que ela é liberada, irmão. E ela vai surtir o efeito naquilo que ela é liberada. Quem está comigo, levante a tua mão. Então, se a palavra é liberada para milagre, a palavra fará milagre. Mas se a palavra é liberada para ter exortação, a palavra gerará exortação. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Irmão, tudo que Deus fez debaixo de um propósito. Nada existe sem propósito estabelecido. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha que a palavra diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quem pode levantar as mãos e receber isso aqui, irmão? Tudo que Deus fez apropriado ao seu tempo. Olhe para mim. Tudo que Deus fez com uma lei. Olhe para mim. E Deus não precisa ficar no controle toda hora, porque Deus já fez o controle. Deus já fez as suas leis para dominar. Olha só, um exemplo da mulher grávida. Deus não precisa ficar toda hora tendo cuidado para a mulher grávida gerar, porque Ele já fez uma lei. E a lei é estabelecida sobre ela. Ela vai gerar, ali vai nascer um embrião, vai gerar, e ela só vai poder ter depois de 9 meses. Então Deus não precisa ficar ali, porque Deus já fez uma lei para reger isso. Quem está comigo, levante a mão.
E isso é um propósito estabelecido, irmão. Tudo que Deus faz apropriado ao seu tempo. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos a criação de Deus para fazermos as suas obras. Irmão, Deus fez eu e você com propósito. Você não é uma pessoa feita sem propósito. Deus criou eu e você com propósito. Se Deus me trouxe lá de Porto Velho, Rondônia para cá, Ele trouxe debaixo de um propósito. Tudo que Deus faz com propósito. Quem encontrou a palavra, diga glória a Deus. Vamos ler, irmão, a palavra. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Agora, irmão, quando nós estamos unidos em propósito, isso é algo lindo, isso é grandioso. Quando nós estamos unidos em propósito. Abra a tua Bíblia em Filipenses, só vira a página assim, está próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Deus nos fez com um propósito. Olhe para mim agora. Irmãos, quando é que nós estamos unidos em propósito? Deixa eu ensinar isso aqui. Quando nós trabalhamos no mesmo objetivo. Toda a igreja precisa trabalhar no mesmo objetivo, irmão. Na igreja não pode existir isso, ó. O pastor diz uma coisa e a esposa diz outra. O pastor diz uma coisa e o obreiro vai lá e diz outra. Não pode. A palavra que domina na obra depois da palavra de Deus é a palavra do pastor. Quem está comigo, levante a tua mão. Não, você já viu igreja, irmão? Igreja por aí que tem discórdia, que o pastor dá uma ordem e o obreiro vai lá e desfaz ela. O carniceiro, diga glória a Deus. Oprimido, diga glória a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus, Ele quer que nós andamos em um só propósito. Olhe para mim. Irmãos, trabalhamos com foco porque estamos unidos. Todos nós devemos trabalhar em um só foco, em um só objetivo, porque nós estamos unidos. Levante a mão, diga unido. Trabalhamos com fidelidade ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui na obra, irmão, não é para nós, é para Deus. E Deus vai cobrar e nós devemos fazer com fidelidade. Devemos fazer com fidelidade ao Senhor. Trabalhamos, sabemos que o trabalho não é em vão. Sabe por quê, igreja? Porque o trabalho da obra, olhe para mim, criança, por gentileza. O trabalho da obra é um trabalho consciente. Olha que Paulo vai dizer, que nós devemos trabalhar no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, que haverá uma recompensa, irmão. O nosso trabalho é um trabalho consciente. Todos que trabalham na obra precisam entender que estão trabalhando para o Senhor e haverá uma recompensa. Quem pode glorificar este Deus? Irmãos, fazemos a homem como nós estivesse fazendo ao Senhor. Não é isso que Pedro orienta? Pedro vai dizer, olha, vocês que trabalham, você que tem os patrão de vocês devem fazer para eles como se você estivesse fazendo ao Senhor. Trabalhe como se você estivesse trabalhando ao Senhor, porque do Senhor vai vir uma recompensa, irmãos. Agora olhe para mim. É Deus que opera em nós segundo o seu propósito. Irmão, todo o operar de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus, vai ser segundo o propósito de Deus. Não vai ser segundo o propósito dos homens, irmão. Irmão, tem muitos lugares aí que não é mais o propósito de Deus que está dominando o lugar.
Já é o propósito do homem, é o homem que está dizendo as regras, é o homem que está dizendo o que pode, o que não pode. E o propósito de Deus aonde fica, irmão? Quem pode levantar as mãos e glorificar o teu Deus aqui? Irmãos, Deus opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13, abre a tua Bíblia aí. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade que tem que predominar na igreja, mas não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Olha para mim, já viu pessoas que saíram da igreja, de igrejas por aí, porque não fizeram a vontade dele? Quem já viu pessoas assim, irmão? Levanta a mão. Pessoas que saíram da igreja, porque o pastor não fez a vontade dele. E a vontade do homem não tem que ser feita, é a vontade de Deus, irmãos. Não é a minha vontade que tem que ser feita como pastor. A vontade que tem que ser feita é a vontade de Deus em nós, irmãos. Essa vontade que tem que predominar na nossa vida. Isaías 43, 13, a palavra diz: e operando Deus, quem impedirá? Irmão, quem é que vai impedir Deus operar na igreja? Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Deus operar. E nós precisamos deixar, olhe para mim, Deus operar na nossa vida, Deus operar na nossa casa, operar na nossa família, operar no nosso lar, operar no nosso ministério, operar na nossa igreja, porque o operar não é nosso, o operar é de Deus. Quem está recebendo, levante a mão. Irmãos, Deus opera em nós a salvação e o chamado. Olhe para mim, você aprender isso. Deus opera em nós duas coisas. A primeira coisa que Deus opera no homem, a salvação. Depois, Deus opera o chamado. O chamado não vem antes da salvação. Nunca vai vir. Eu já vi pessoas evangelizando, irmão, e o cabra está lá na sarjeta, cheio de cachaça, de droga, e a pessoa que vai evangelizar, que não tem Bíblia na cabeça, chega lá e diz assim: Deus tem um chamado contigo. Não, Deus tem salvação para aquela pessoa, porque o chamado não vem antes da salvação. A salvação vem antes do chamado. Vou mostrar na Bíblia, abre a tua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. O que foi que Deus fez primeiro por nós? Nos salvou, diga, nos salvou. Porque Deus não vai chamar ninguém que não é salvo. Olhe para mim. Deus não tem chamado na vida de quem não é salvo. Então não existe isso, irmão, de olhar para quem está lá na droga e dizer: Deus tem um chamado. Não, primeiramente Deus tem salvação. Depois que Deus salva, Deus executa o chamado. Porque Deus não tem chamado para quem não é salvo. Primeiro, o chamado é para quem já é salvo em Cristo Jesus. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Primeiro, para ser chamado, tem que ser salvo. Não pode ser chamado sem ser salvo. Olha que a Bíblia diz: primeiramente Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então é Ele que opera a salvação e o chamado na vida do homem e na vida da mulher. Olhe para mim, irmão, Romanos 9,15. O Senhor opera a sua misericórdia em nós. Vai dando glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí em Romanos 9, versículo 15. Pois assim diz Moisés: compadece-me-ei de quem eu quiser compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, olhe para mim que eu vou explicar isso aqui. Olha que Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou me compadecer de quem eu quiser. Não é tu que vai dizer de quem eu devo me compadecer. Eu vou me compadecer de quem eu quero. E eu vou ter misericórdia de quem eu quero. Eu quero ensinar uma coisa. Você que é pai, você que é mãe. Não é porque você está na igreja, o teu filho está no mundo, que Deus é obrigado a ter misericórdia dele. Não é. Porque é isso que alguns crentes caem nesse erro. Aí indagam até a história de Jó. Por que Jó orava? Jó se levantava de madrugada, fazia sacrifício pelos filhos, mas Deus deixou os 10 morrerem. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus não dependia do que Jó fazia, dependia da decisão de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Não é porque você está na igreja, mãe, você está orando, está buscando, que Deus é obrigado a ter misericórdia. A decisão de ter misericórdia é de Deus. Deus não vai ter misericórdia simplesmente porque você está ali na igreja. Quem me entende, levante a mão. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não tem misericórdia de nós? Tem. Mas eu estou dizendo que a misericórdia dele não está pautada nas condições nossas. Está pautada na decisão soberana dele. Quem me entende, levante a mão. Um crente pode estar na igreja orando noite e dia, mas se Deus não quiser ter misericórdia da casa dele, Deus não tem. Quem pode receber isso aqui, levante a tua mão. Irmão, você já viu pessoas na igreja que era crente? Eu conheci um senhor, era crente aquele homem, e morreu esmagado debaixo de um caminhão, irmão, não sobrou nada. Aí você imagina, como é que pode, pastor? Deus misericordioso, grandioso, e deixou isso acontecer. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus não depende do que nós fazemos, depende da decisão dele, soberana dele. Quem está comigo, levante a mão. E eu quero ensinar uma coisa sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus só é eterna sobre os que temem a Deus. A misericórdia de Deus não é eterna sobre o ímpio. A misericórdia de Deus sobre o ímpio, ela é momentânea. Ela é eterna só na vida de quem teme. Abra a tua Bíblia aí, vou mostrar para você. Lucas capítulo 1, versículo 50. Aqui eu mato a cobra e não mostro o pau não, mostro a cobra morta. Vamos lá, 1, 2, 3. Abre aí a tua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 50. Quem encontrou, diga amém. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Para a misericórdia de Deus ser eterna, só é eterna sobre a vida de quem teme a Deus, irmão. A misericórdia de Deus não é eterna sobre quem vive fumando cachaça, se prostituindo, traindo a mulher, pintando 7, pintando 8, ignorando Deus, desobedecendo a Deus. Não. Deus pode até ter misericórdia, mas a misericórdia sobre o ímpio, ela é momentânea. É por isso, irmão, que Deus é longânimo, mas chega um tempo que há caminhos que parece aos olhos do homem, parece ser direito, mas no final é caminho de morte. É por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Levante a mão. Você quer que a misericórdia de Deus seja eterna sobre a tua vida? Então tema a Deus, obedeça a Deus, ande em fidelidade com Deus, ande em compromisso com Deus, porque Deus não tem compromisso quem não tem compromisso com Ele, irmão. Olhe para mim, irmão. O maior erro de algumas pregações não sei quem foi que inventou isso, que o homem tem livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio não, irmão. Uma vez que você serve a Deus, você não tem mais livre-arbítrio. Você é dirigido pela vontade de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Aí, como o povo sabe, né? Que pregaram para eles que tem livre-arbítrio, aí eles acham que pode pintar o 7, pintar o 8, pintar o 9, pintar o 10, ainda querer ser salvo, irmão. Ainda querer ser arrebatado, agarrado na saia da mamãe. Quem está comigo, diga misericórdia, diga misericórdia. Diga bem forte, misericórdia.
Irmãos, até aqueles que se afastam de Deus, olhe para mim, são contados com os malfeitores. Sabe por quê? Porque Deus não poupa desviado. Vou mostrar para você na Bíblia. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 120. Corre na Bíblia, por gentileza. Deus não poupa desviado. Está desviado? Te apressa e volta para Deus. Salmo 120. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Deus tem vitória para nós, irmãos. Deus tem bênção para nossas vidas. Aliás, é o Salmo 125, versículo 5. Salmo 125, versículo 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á, Senhor, com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Olha o que o texto diz: aqueles que se desviam de ti terão o mesmo fim dos malfeitores. Sabe o que é o malfeitor? O malfeitor que tem uma morte trágica na vida. E aqueles que desviam do Senhor terão os mesmos fim. E nem eu que estou falando não, é a palavra. Quem está comigo, levante a mão. Porque Deus não poupa desviado. Está desviado? Volta para Deus. Te reconcilia com Deus. Te afirma no caminho de Deus, irmão. Porque a misericórdia de Deus não depende da igreja, não depende do pastor, não depende da vida da mãe, da vida do pai, mas depende tão somente da decisão soberana de Deus. Olhe para mim agora. O Senhor opera em nós a sua misericórdia. Fique em pé agora que eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida agora. Que nós possamos, irmão, viver unido em um só propósito. Segura na mão do teu irmão aí, por gentileza. Deixa o Senhor visitar a tua vida aqui agora. Eu quero estar orando para Deus nos dar união, para Deus nos unir em propósito diante dele, irmão. Porque nós precisamos estar unidos em um só propósito. Fecha aí os teus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Você vai orar comigo agora e Deus vai nos visitar. Peça para Deus dar união para você. Peça para nós viver unidos, irmão, no propósito com a nossa liderança, com o nosso pastor, com a nossa igreja. E não fazer o que nós queremos, mas a vontade de Deus tem que predominar. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, Pai querido, Pai amado, estamos na tua presença, meu Deus. Queremos te buscar, Pai. Queremos agora, meu Deus, apresentar diante de ti a nossa oração, Pai. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, esta palavra que foi ensinada, esta palavra que foi falada, Senhor, esta palavra que foi, Pai, ministrada aos nossos corações. E aqui agora, Pai, eu peço, Senhor, derrama sobre a tua igreja a união, Pai, derrama sobre nós, Senhor, ó meu Pai, esta união que é como óleo precioso, que é derramado, Senhor, sobre a cabeça, Pai, a cabeça de Arão, Senhor, que desce para a sua barba, as suas vestes. E aqui, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, derrama união sobre a tua igreja, derrama união sobre o teu povo, Pai, derrama união sobre a tua igreja. Vai tirando a desobediência, Pai, vai tirando a prepotência, vai tirando a arrogância, Pai. Ó Deus poderoso, que nós estejamos, Pai, em um só propósito, Senhor, unido com o nosso líder, unido com a nossa liderança, Pai, unido com o nosso pastor, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Vai visitando a tua igreja agora, Pai, que nós possamos entender que é necessário estarmos unidos, é necessário, Pai, nós estarmos reunidos, mas unidos, Senhor, no só propósito, no propósito que o Senhor estabeleceu para nós, no propósito, Senhor, que o Senhor estabeleceu para nossa casa, para nossa família,
Vai trazendo agora o tocar das tuas mãos, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida, Pai, do teu filho, da tua filha, pelo poder que há no teu nome, Pai. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua glória, vem com o teu Espírito Santo, tocando sobre nós, Pai. Ó Deus, peleja pela tua noiva, peleja pelo teu povo agora, vai clamando, igreja, abra a boca. Ó Deus poderoso, Pai, vai enchendo a tua igreja agora, Senhor, vai enchendo o teu povo agora, Pai. Renova a fé, a esperança desse irmão, dessa irmã, Senhor. Ó Deus, ó Pai, tira do nosso meio toda desunião, toda discórdia, afasta de nós, Senhor, pelo poder que há no teu nome, e nos levanta, Pai, unido no só propósito, para viver a vontade do Senhor, para viver a decisão soberana do Senhor. É o Senhor que decide a quem o Senhor terá misericórdia, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Vai tocando em nossas vidas, vai tocando em nosso coração, e vai dando vitória, Pai, para a tua noiva, para o teu povo, para os teus servos, Pai. Ó Deus poderoso, ó Deus tremendo, Pai, vai tocando em nossas vidas, vai tocando em nossos corações, Pai, pelo poder que há no teu nome, e vai concedendo vitória, traz avivamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar um assento, e a igreja dê uma salva de palma bem forte, igreja. Isso, uma salva de palma bem alegre, que glorifica e exalta o Senhor Jesus. Os irmãos da live, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe essa palavra, deixa Deus ministrar o teu coração. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele tem bênção para nós, Deus tem vitória para nós. E eu quero